I'm on. What? I'm on already. Bom dia. Bom dia. Vamos aguardar um minutinho, pessoal. Entrando. Ah, Danilo, muito bom te ver aqui. Afinal de contas, o tema de hoje foi você que escolheu. Bom dia, todo mundo. Olá. Bem-vindos. Tá uma manhã linda aqui em Araçoiaba da Serra. Não sei onde é que vocês estão, mas aqui tá... Bom, todas as manhãs são lindas, né? Elas sempre têm sua beleza. Oi, Nelson, amigo do Danilo. Tudo bem? Bem-vindo. Grace, olá. Muito bom, amores. Mais um domingo meditativo. Eu queria pegar essa oportunidade para, primeiro, pedir para vocês mandarem um aviãozinho aí para quem vocês acham que isso aqui pode ser importante e vai ser legal, tá bom? Então, manda um aviãozinho aí pra galera, mas só para quem vocês acham que tem medo, tá? Então, manda aí. E segundo, eu queria convidar vocês, bom dia para quem está entrando, para a gente refletir um segundinho sobre o que é que nós estamos fazendo aqui, né? E esse o que é que nós estamos fazendo aqui é muito básico. E a gente está junto aqui. Porque a gente acha, né? Toda vez que eu termino uma sessão aqui com vocês, um domingo meditativo, eu desejo que no próximo domingo eu esteja lá e vocês também, né? Mas isso é um desejo, na verdade nós não sabemos se isso vai ser possível. Isso pode não ser possível por inúmeras circunstâncias, inclusive se a morte vem e interrompe, né, a nossa jornada nesse pedacinho aqui de vida. E pode acontecer a qualquer momento, né? Então eu queria que a gente honrasse junto o privilégio de estar junto de novo. Cada reencontro é uma bênção, porque a gente realmente não sabe se a gente vai poder reencontrar essas pessoas novamente, né? Então, eu quero pedir pra gente agradecer esse momento juntos. Agradecer a possibilidade da gente estar aqui de novo, da gente ouvir essas coisas. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, agradecer a mim por estar aqui. Mas, principalmente, agradecer a vida, né? Essa vida maiúscula, magnífica, que nos permitiu estarmos juntos aqui hoje. Isso é um presente. É um presente que a gente normalmente acha que a gente toma por garantido, né? Ah, claro, até amanhã, até logo, até a semana que vem. E não necessariamente. Então eu queria que a gente honrasse esse presente que a vida nos deu, de poder estar aqui hoje, né? E que vocês trouxessem no coração, sempre que vocês lembrarem, que cada reencontro é uma bênção. Cada vez que a gente está aqui junto, é uma bênção. Então, cada momento que a gente consegue inspirar e expirar é uma bênção. Então, vamos honrar essa bênção. E hoje nós vamos falar sobre medo. Muito bom. Eu ia falar quem tem medo levanta a mão, mas vocês estão aqui, né? Então eu estou assumindo que vocês estão com medo de alguma coisa. Então o primeiro disclaimer que eu vou fazer com vocês hoje é muito provável, principalmente para quem está chegando hoje, quem está me conhecendo hoje, está ouvindo essas lives hoje, que vocês, mas não só, exclusivamente, né? Mas é muito provável que vocês imaginem que o que eu vou falar é como é que eu supero o medo, como é que eu não tenho medo, porque o medo limita a nossa experiência de vida, né? Não é disso que eu vou falar hoje. Então, assim, mas fiquem aí, tá bom? Fiquem, pode ser que valha muito a pena, vale mais a pena do que a gente poder
se livrar do medo, né? Até porque não foi bem o que eu prometi. Se vocês virem lá, tem não uma pegadinha, tem uma precisão linguística. Eu não falei para vocês que eu vou ajudá-los a se livrarem do medo. O que eu falei para vocês é vocês se livrarem das garras do medo. E por que eu falei isso? Porque é muito improvável que alguém que esteja vivo, encarnado, né, nessa forma finita que nós somos, né, que finita no tempo e no espaço, como um ser encarnado aqui, que o medo vai deixar de existir. Se a gente consegue, inclusive, superar medos psicológicos, né, vocês vão notar que o nosso corpo ele tem ele é conectado para reagir ao medo, para se defender e sobreviver. Então isso aqui está na nossa memória celular. Então em algum nível todos nós temos medo, né? Então não acho que seja possível, nesta forma física, a gente se livrar do medo. Não acho que seja possível, não acho que seja saudável, acho que o medo existe por motivos evolutivos e ele tem uma função na nossa vida, ele tem alguma coisa para nos contar, né? Então, a mãe da Paty tá aí. Gente, às vezes eu me perco um pouquinho aqui no chat. Ai, que delícia. Muito bom. Oi, mãe da Paty. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é como é que a gente é livre em meio ao medo. Tá? Porque, assim, tentar se livrar do medo, eu não sei fazer isso. Se aí vocês querem, já vou avisar, não percam seu tempo, que eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, como eu falei, não acho que é útil, né? Mas o que a gente pode é nos centrar num espaço no qual nós estamos livres das garras, dos efeitos do medo. E aí a gente pode escolher, né? A gente vai poder responder ao invés de reagir, se aquele medo faz sentido, o que esse medo está nos dizendo. Porque, sabe, gente, uma coisa importante de meditação, pelo menos meditação de onde eu vejo, né, e de onde eu tenho vontade de dividir com vocês e de trilhar essa jornada juntos, ela não é para que a gente bypasse, né, ou para que a gente corra ao largo das experiências de vida que a gente não gosta, né, ou que a gente não prefere. É o contrário. É como é que a gente abraça a totalidade da existência, né? E é isso que não dual nesse sentido quer dizer, né? Não dual quer dizer muitas coisas, mas um jeito de olhar para isso é a transcendência da dualidade, né? A transcendência dos opostos, mas a gente só existe nos opostos. Isso transcende, mas inclui os opostos, nos inclui a gente do jeito que a gente é, nessa experiência humana, encarnada, com medo, com que dói e que, enfim, né? E com tudo que a experiência humana tem para nos oferecer. Eu sempre imagino que nós somos uma encarnação de um grande espírito, né? Ou talvez do que poderia se chamar de Deus, da grande força cósmica criativa, do Deus, da deusa. E eu não acho que essa grande, magnífica, infinita, imponderável, inconcebível inteligência tenha errado. Eu não acho que a vida erra. Então, até quando a gente tem medo, tem algo ali que é bom pra gente, né? Agora, como é que a gente aproveita isso? Então, é isso que eu acho que a meditação tem para nos oferecer. Melhor que tudo, é como é que eu abraço a totalidade da minha experiência, que num determinado momento pode ser de medo, muito medo, pânico, e não fujo disso, não tento resistir, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira coisa que eu queria, então, convidar vocês a interagirem aqui comigo, para eu poder encaminhar isso de um jeito que seja útil para vocês, vocês têm medo de quê? Digita aí para mim rapidinho do que é que vocês têm medo. Qual é o medo que vocês mais gostariam de ver? Porque eu vou usar uma série de exemplos, e se vocês puderem tem medo de todo tipo, todo gosto, né? Então, do que é que vocês têm medo? Vou dar um minutinho aqui e esperar vocês me dizerem. Para quem está entrando agora, bem-vindos. Eu acabei de fazer uma pergunta aí online e pedindo para vocês me escreverem do que é que vocês têm medo. Digita aí uma palavrinha. Medo de ficar sozinho, medo da morte, medo de mudanças em geral, medo do fracasso, muito bom. Medo de ficar sozinha, excluída,
medo de perder entes queridos, medo da traição, de adoecer. Ô, gente, obrigada, que delícia. Eu amo quando vocês participam, dos meus pais morrerem. Muito bom, muito bom. Tem medo de todo tipo, né? Mas uma coisa que o medo faz é, ele tem duas reações muito claras que o medo nos faz, né? De não me sentir realizado, de ser um fracasso, da doença. Muito bom. Morrer e deixar minha filha só. Muito bom. Ok, voltei. Parece que eu perdi conexão um minutinho, mas já tô aqui de volta. É isso, medo do fracasso. Muito obrigada. Ótimo. Gente, primeira coisa, que eu vou contar para vocês a respeito de medo, não é porque eu tô apartada do processo. É o contrário. Às vezes a gente idealiza, né? Eu, pelo menos, idealizei muito meus professores. E eu tenho o privilégio de ser amiga pessoal de 2 deles. E é uma delícia, porque daí a gente contata a humanidade do outro, né? Então eu tô aqui contando para vocês, e vocês me privilegiando com o tempo de vocês, a atenção e o entusiasmo de vocês aqui agora. Não é porque eu descobri um jeito de não ter medo. É o contrário. Eu tenho medo pra caramba, né? Como vocês, tudo isso aí que vocês falaram, eu também tenho. E alguns desses medos eu realmente tive que enfrentar, né? Então meus pais, os 3 já morreram, né? Meu pai biológico, meu pai de criação e minha mãe. Eu já fiquei muito sozinha, minha filha já adoeceu, eu já tive um aborto involuntário de uma criança que eu queria muito, eu já tive o coração partido, eu já fiquei doente, eu já tive depressão e continuo, eu tô na vida com vocês. Então é por isso que eu acho que tem alguma coisa útil da minha experiência que eu posso dividir com vocês. Então eu queria fazer essa conexão aqui, porque eu também tenho muito medo, né? Então a coisa primeira que eu quero trazer para vocês é, qual é a diferença então? Então por que é que eu tô aqui falando alguma coisa que eu acho que tem valia? Porque no processo de lidar com os meus medos, eu fui buscar soluções, eu fui buscar saídas, eu fui buscar um jeito de viver melhor, né? De não me sentir limitada por essas experiências todas. E o que eu descobri, que foi uma das coisas que eu descobri com a meditação e com a meditação não dual, é que existe um espaço dentro de nós que não é tocado por nada disso, né? Então, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, tá bom? É isso que a meditação não dual traz. Eu não tenho a pretensão de endereçar tudo isso nessa manhã com vocês, mas eu tenho a pretensão de provocar vocês o suficiente para vocês terem um outro olhar sobre aquilo que vamos dizer, limita a sua experiência de vida, tá bom? Então, se eu conseguir, se a gente terminar essa 1 hora aqui juntos e vocês já tiverem esse gostinho, né, algo ali que, puxa, não tinha olhado para isso desse ângulo ainda, e se permitirem, né, esse espaço de não saber, eu acredito, porque normalmente o resultado é esse mesmo, que vocês vão começar a perceber outras nuances a respeito do que está acontecendo com vocês e o medo, tá bom? Então, por exemplo, vou endereçar aqui alguns medos que vocês me selecionaram. Então, florais, óleos essenciais e meditação, ótimo, é muito bom. A vida vai falar com vocês o tempo todo para endereçar o medo de vocês e para endereçar qualquer coisa, tá, gente? É onde eu acredito. A outra coisa que eu quero trazer para vocês é... eu não tô aqui dizendo para vocês o que é verdade. O que eu quero é provocar vocês, porque eu acho que a realidade ela tem um aspecto muito subjetivo, ela é atuada, né? O que é verdade para um não necessariamente é verdade para o outro, mas eu quero trazer ingredientes para vocês poderem olhar para a sua experiência de vida e para o seu medo por outros ângulos que talvez vocês não tenham olhado ainda, tá bom? Então eu não estou aqui dizendo que essa é a mais absoluta verdade, que é o único caminho possível. Pelo contrário, eu estou dizendo que como vocês reagem ao medo é um dos caminhos. Tem mais um monte que a gente vai explorar alguns hoje, tá bom? A outra coisa que eu queria perguntar para vocês é: quem acha que medo quem tem medo não tem coragem? Quem acha que medo está relacionado à falta de coragem? Dá um joinha para mim aí. Quem achar que medo está relacionado à falta de coragem, dá um joia para mim, por favor. Para ver se eu entro nessa vereda. Então, pergunta para quem está entrando agora é: quem acha que medo é falta de coragem? Boa, Danilo. O Danilo acha.
Alguém mais acha que medo é falta de coragem? Ok, muito bom. Paty acha. Muito bom, gente. Eu vou endereçar um pouquinho isso, tá bom? Porque eu não sei se todo mundo acha. Então vamos lá. Vamos pensar primeiro o que é coragem. Porque é a primeira provocação não dual da manhã, né? Coragem, vem a epistemologia da palavra é de cor, coração, age. É agir a partir do coração, né? Mas vejam que a coragem só pode ser mobilizada frente ao medo. A Vânia diz que não acha. Percebe? A gente fala, fulano é corajoso. A gente só pode julgar se a pessoa é corajosa se ela estiver agindo em frente ao medo, né? Porque se você não tiver medo, você não precisa de coragem. Faz sentido isso? Se eu não tenho medo de ficar sozinho, eu não preciso ter coragem de morar sozinho ou de viajar, ir para algum lugar, né? Então o medo e a coragem são dois opostos. Eles só funcionam na presença do outro, né? Então, a gente às vezes acha que, puxa, se eu tenho medo é porque eu não tenho coragem. E não é verdade. Porque a coragem, ela só pode existir frente ao medo. Se eu não estiver provocada não me sentir ameaçada na minha integridade física, psicológica, emocional, né? Se eu não me sentir ameaçada, se eu não tiver medo, o medo me ameaçar de alguma maneira, não preciso ter coragem. Eu nem penso a respeito disso. Não faz sentido nem pensar a respeito disso. Certo? Alguém falou aí medo de fracasso. Se eu me acho um sucesso, não preciso ter coragem frente ao fracasso, porque eu já me acho um sucesso. Faz sentido? Então, gente, medo e coragem, eles são um par de opostos. E como par de opostos, isso significa dizer que um só existe em função do outro. Então, primeiro grande ahá para quem morre de medo. Saibam que vocês têm muita coragem. Já saibam. Vocês têm muita coragem. Porque se vocês não tiverem coragem, o medo não pode estar lá. Ter coragem não significa que você vai enfrentar todos os seus medos da maneira idealizada que a gente vê nos filmes de herói, nos filmes de ação, no 007, que eu amo de paixão, que ele é Daniel Craig, mas pronto. Não significa isso. Ter coragem significa que você está diante do seu medo e você vai responder com aquilo que é possível para você. E às vezes o possível é a gente sair correndo e se esconder embaixo da cama. Percebe? Mas mobilizar a energia do coração, do core, a ação a partir do coração é um aprendizado. Um aprendizado que só é possível frente ao convite de quem? Do medo. O medo está lá para lembrar a gente que tem algo dentro da gente, no nosso centro, que é capaz de agir a partir do coração e que, na medida em que isso vá ganhando, isso é um processo, às vezes muito longo, isso vai ganhando um estofo dentro da gente, uma densidade, peso mesmo, a gente vai conseguindo responder melhor a esses medos. Certo? Porque eu vou dizer para vocês, eu já contei aqui, quem chegou depois, todos os medos que vocês narraram aí eu já vivi, e eu tô aqui inteirinha, pode contar todos os dedinhos, tá tudo aqui, continua aqui. A morte continua sendo, né? A morte dos meus entes queridos, desde a morte de um pet, continua sendo uma magnífica professora para mim. Ela continua me dando a possibilidade, me convidando todos os dias a apreciar cada momento da vida. O nosso problema com medo, não necessariamente, só para a maioria de nós, tá, gente? Para a maioria de nós, porque eu deixo sempre a porta aberta para aquilo que eu não sei. Mas eu não encontrei ainda alguém que não se enquadre nisso. Então, vou dizer aqui porque é minha experiência mesmo, pronto, falei. O nosso problema não é o medo, é a gente achar que tem alguma coisa errada com ele. Então, a gente não quer sentir. Porque a gente vive uma cultura, né? Isso é corroborado culturalmente, de que toda vez que a gente não está se sentindo bem, que a gente não está feliz, que a gente não está no auge da nossa, né, da nossa beleza, do nosso brilho, do nosso enlevo, tem algo errado. E não tem nada errado. Porque nós, de novo, né, vamos imaginar que, a partir do pressuposto do Advaita Vedanta,
de que nós, que é o que eu, né, que é a linha filosófica que eu sigo aqui da não dualidade, vamos imaginar o seguinte: o nosso princípio, a nossa causação, ela é não dual e absoluta. Portanto, ela está livre das polaridades, medo, coragem, vida, morte. Ela é livre do tempo, ela é livre do espaço, ela é livre de tudo isso. Essa é a nossa causa. Nossa causa é livre de tudo isso. Mas o nosso efeito, que é isso que nós somos, né, que é isso que a gente chama aqui de uma pessoa encarnada nesse corpo, que nasceu no dia do meu aniversário, vai morrer no dia da minha morte, isso que a gente chama de eu, só existe e só é possível da dualidade. Ela só é possível na dualidade. Então, se você tem muito medo do fracasso, existe uma grande dose de sucesso dentro de você. Porque você sabe o que é isso. Né? Por exemplo, medo de ficar sozinho. Vou trabalhar uns exemplos aqui. Né? Olha que coisa louca que é o medo, se a gente não consegue olhar, objetivar ele, ganhar um espaço para olhar para o que está acontecendo. Medo de ficar sozinho, eu trato muito disso. Sou terapeuta também e trato de pessoas que têm medo de ficar sozinho e trombo com pessoas assim o tempo todo. Trombo com a minha própria solidão muitas vezes. Quem estudou um pouquinho sobre solidão, autoestudou e observou, e conseguiu fazer isso, notou que solidão não é a ausência do outro, é a ausência da gente, projetada no outro, né? A prova disso é que a gente pode ser sozinho, tá solitário. Quando a gente está numa relação, a gente pode estar solitário por entre todas as gentes, como diria o poeta. Solidão não é a ausência do outro, é a ausência de nós. Então a gente tem medo de ficar sozinho. Aí o que a gente faz? A gente se agarra numa relação e começa a comprometer, né? A comprometer aqui, a comprometer aquelas partes de nós que não poderiam estar, aqueles valores que não poderiam estar na mesa, que são valores caros para nós. Em ordem de não ficar sozinho, a gente começa a comprometer esses valores na relação. Isso aqui é importante para mim, mas eu vou abrir mão porque eu não quero que a pessoa vá embora, né? Quem nunca? Aí você vai, cada vez que você compromete um pedacinho seu que não poderia ser comprometido, né? Porque relação, gente, relação assim, ela pode ser magnífica, ela pode ser um magnífico campo de exploração, né? Então, cada vez que a gente compromete, vai se dando um pedacinho para a relação, para não ficar sozinho, a gente confirma a nossa solidão, porque a gente tá vazio da gente. Basicamente assim, de uma outra maneira. A gente não é capaz de cuidar da gente, a gente quer que o outro faça. A gente põe na mesa valores que são muito importantes para nós, mas daí a gente fica bravo quando o outro pisa nesses valores, ou quando o outro cruza a linha conosco. Faz sentido? Então veja que coisa louca, o medo da solidão, ele se dobra sobre ele mesmo e confirma a sua solidão. Não é isso, Danilo? Isso. Aí a gente projeta isso no outro, a gente vai ficar bravo com o outro porque o outro... me sinto tão sozinha nessa relação porque o fulano não faz do jeito que eu queria, porque a fulana não me dá atenção. Mas você não se deu atenção na hora que você pôs na mesa aquilo que era valoroso para você. E o que você estava fazendo lá? Você estava reagindo ao seu medo de ficar sozinho. Agora, puxa, que feio, bobo, cara de mamão? Não, você está fazendo o melhor que você pode. É por isso que você está aqui hoje. Esse é o melhor que você pode fazer. Você está aqui para expandir essas percepções e perceber, puxa, né? Ou o medo do fracasso. Aqui, o Lucas está dizendo que é uma pressão social que tem que ter alguém que aprendeu a se amar e ama estar só. Perfeito. E é verdade, Lucas. Até não ser mais. Pode ser que não seja nessa vida, pode ser que na outra vida você fale, está na hora de ter alguém. A vida a cada instante vai trazendo para você, né? Então, assim, outra coisa importante é essa necessidade que a gente tem, né? Me perderam aí um pouquinho de novo, então eu vou repetir o que eu falei. Outra coisa importante é a necessidade de estar num espaço fixo e definido, né? Então, não estou dizendo que é o seu caso, tá, Lucas? Estou só usando o gancho. Então, muitas vezes a gente fala, eu gosto de estar sozinha, você sozinha, eterna... Querido, você é um processo. Aliás, vou terminar nosso dia hoje com um poema para vocês. Nós somos um processo, nós não somos uma identidade fixa no espaço. Às vezes, a solidão que era tão... Ou estar sozinho, né, que é diferente de estar solitário. O estar sozinho que era tão importante muito na vida, no outro, você precisa de outra coisa completamente diferente. E a possibilidade, a flexibilidade, a autopermissão
de mudar de ideia, de fluir com a vida, é que dá o gosto, o tempero delícia que a vida traz. Senão fica tudo muito flatland, fica tudo muito, né? Fica tudo muito só no outono. A gente perde a vibração das estações, tudo bem? Então o medo do fracasso, por exemplo, muitas vezes é porque a gente tem 1000 motivos pelo que isso acontece, tá, gente? A gente pode explicar isso de um monte de maneiras, vai ter a sua dose de verdade, que não interessa aqui porque a gente está falando, porque é tudo interpretação, mas a vida inteira é uma interpretação, né? Então, boa, Lucas, está aberto a mudanças. Então, por exemplo, medo do fracasso. Talvez quando você era pequenininho lá, criancinha pequena em Barbacena, você aprendeu que, puxa, se você fracassar, você tem menos valia. Não é? Agora, o fracasso também é uma polaridade. Qual é o outro lado do fracasso? É o sucesso. Então, veja, alguém tem que ter uma boa dose de reconhecer. Reconhecer é conhecer de novo. Então, já conhece em algum nível o que é sucesso. Para você poder ter medo do fracasso. Você tem que ter esse contraste dentro de você, né? E muitas vezes, gente, aí eu não tô, de novo, isso tudo que eu tô trazendo para vocês são linhas gerais, então eu não tô dizendo, né, não sei nada do que vocês, do contexto sobre o qual vocês me falaram do medo de vocês. Mas muitas vezes o que a gente tem medo é do sucesso. Porque se a gente for uma criança que aprendeu a ser fracassada, né? Porque não teve o apoio necessário dentro da casa, ou cada vez que falhava, os adultos importantes da sua vida, também por não saberem melhor, né? Estavam dizendo, puxa, olha lá que fracassado, olha lá. É difícil para uma criança pequenininha, já respondo, Paty, é difícil para uma criança pequena desautorizar o que vem dos pais. Os pais ou os adultos importantes na vida de uma pessoa, de uma criança, eles têm poder de vida e morte, eles são Deus. Então, se eles falam, a tendência da criança é acreditar. Então, se ela ouviu a vida inteira que ela foi fracassada, ela vai ter medo de sucesso, porque ser um fracasso é uma identidade para ela. Percebe? Então, o medo do fracasso, ele não está lá só para tornar a sua vida uma miséria. Talvez ele esteja lá para dizer, acorda. Esse fracasso, essa leitura de fracasso é uma identidade a qual você está atrelado porque foi o que você aprendeu lá atrás. Não tem nada a ver com os seus potenciais, com a sua capacidade. Gente, a vida é de uma criatividade, o universo é um campo tão imponderável de possibilidade. Eu vou repetir isso. É um campo tão imponderável de possibilidades. Ela só não tem espaço no mundo para quem não está no lugar certo. Qualquer coisa que você tenha dentro de você que seja fácil fazer, tem um espaço no mundo que alguém vai reconhecer e vai ouvir. O mundo está pronto para abraçar você. Mas se a gente tem medo do fracasso, a gente provavelmente não está. A gente está reagindo a esse medo. O que a gente está fazendo? A gente está se comportando como um fracassado porque essa é uma identidade que a gente aprendeu. A gente não sabe habitar o lugar do bem-sucedido. Porque no fundo é disso que nós estamos falando. Quando eu estou falando aqui de meditação não dual, qual é o grande presente para nós aqui na dualidade, né? Porque não é algo espiritual que fica apartado da minha vida. Ao contrário, eu sou tântrica, a vida aqui agora. Como é que isso resolve a minha vida agora? Isso resolve que se você consegue se desidentificar das suas narrativas, das histórias que você aprendeu, que elas são só histórias, elas não são pautadas em nenhum dado de realidade. E se você olha para o seu passado e vê, puxa, mas eu fracassei aqui, ali e aquele outro, um outro jeito de olhar para isso é você estava respondendo uma profecia que se autocumpre. Se você não sabe habitar o lugar do bem-sucedido, você vai dar um jeito de fracassar. Mas não é porque você não tem condição não tem capacidade de ser bem-sucedido. É porque você está respondendo a uma profecia inconsciente que se autocumpre ali, né? E pode levar décadas até que você consiga a se desprender disso, né? Alguém que te pergunta se ter medo do fracasso, tem que ter medo do fracasso para almejar o sucesso. Eu não sei se é medo do fracasso, Paty, eu vou te responder dentro da minha experiência pessoal e da minha experiência de não dualidade. Eu não sei se é medo do fracasso, mas é um reconhecimento de que o fracasso é possível, né? E ele é possível e não necessariamente ele é um problema. Então, quando eu já fali uma empresa na minha vida,
E quando eu trabalhei que nem louca, eu quase morri no processo, literalmente quase morri, assim, de não conseguir dormir, de estar sem comer, de achar que minha vida, eu tava, aquilo era tão central, né, a identidade que eu estava tentando defender a empresa funcionar, né, a identidade que eu estava tentando defender, fazendo aquela empresa funcionar, era tão fulcral e tão inconsciente para mim, que eu não vi limites para tentar fazer ela funcionar. E ela quebrou. E hoje eu vejo que não tinha nada a ver com as minhas habilidades, com o que eu achava que tinha, né? Que é uma empresária de sucesso ou de fracasso, ou sabe? Não, ela tinha que quebrar. Porque quando ela quebrou, ela trouxe com essa, né, com essa experiência, a vida me trouxe com essa experiência a possibilidade de me desidentificar daquilo. Porque aquilo não ia me fazer feliz. Eu não sou uma pessoa que nasceu para trabalhar 20 horas por dia e não pensar em mais nada. Nem. Eu tinha uma filha recém-nascida, eu adoro ser mãe dela, eu adoro ser mãe, eu sou feliz sendo mãe dela, e eu estava sendo privada disso naquele processo. E às vezes é preciso que a gente leve um puxão de orelha, às vezes é preciso que a vida pegue a gente, chacoalha de ponta cabeça e fala, ô, acorda! Então assim, tem que ter medo do fracasso? Não, tem que reconhecer que o fracasso e o sucesso coexistem. E às vezes você vai fracassar, e às vezes você vai ser bem sucedido. E tá tudo bem. Nada disso define quem você é. Primeiro porque quem de fato você é, e esse é o presente da meditação não dual, é absolutamente indefinível. Não se define pela linguagem, não se define pela experiência. Isso que a gente chama de eu, que fracassa, ou que é bem-sucedido, que tem companhia, ou que é solitário, que tem medo da morte, ou a morte dos entes queridos, né? Medo da morte. Amores, enquanto a gente está falando aqui, bilhões de células nossas já morreram. Significa ao mesmo tempo dizer que bilhões de infinitamente pequenininhas porções de consciência já nos deixaram dentro desse corpo físico. E ao mesmo tempo bilhões delas entraram. Já estão se renovando, né? Então há uma média de 2 milhões por segundo. Cada pensamento seu nasce e morre. Cada momento nasce e morre. Não tem nada que grude um momento no outro que não seja a capacidade extraordinária da nossa mente de manter tudo conectado. Mas cada momento que emerge, a destruição dele está inerente para o próximo momento poder emergir. Com a morte é a mesma coisa. Eu tô lançando um curso sobre morte o ano que vem, tá bom? Porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. A gente não tem educação sobre morte e ela é a coisa mais certa desta vida aqui, é a mais certa, né? A única coisa, eu só tenho uma certeza na vida, a gente vai morrer. Então, a gente morre a cada instante, né? Então, o que a gente precisa é ressignificar essa relação. A vida só é possível porque a morte existe. Quer dizer que é gostoso? Não, eu morro de saudade dos meus pais. Tem um monte de coisa legal que eu estou fazendo, que eu aprendi com eles e que eu queria estar fazendo com eles, queria oferecer para eles. Em algum sentido, do jeito como eu relaciono com isso, eu faço, né? Eles estão comigo, eu não consigo me divorciar dos pais que eu tenho, a epigenética está aqui, né? Mas muitas vezes eu tenho saudade, muitas vezes eu choro de saudade, e claro que como vocês, eu prefiro momentos de leveza, alegria e expansão do que quando eu tô triste e chateada, né? Entretanto, todos eles são parte da dualidade, da experiência de estar vivo. Então não tem nada errado quando a gente tem medo, não tem nada errado quando a gente pondera sobre o fracasso, não tem nada errado quando a gente pondera sobre estar sozinho, ser solitário. O nosso medo tá lá para nos convidar a nos expandir, né? O Sadhguru, para encerrar aqui para a gente começar a meditação, eu sigo, ele é muito legal, né? Ele usou uma frase lá. Ele falou, cada momento na vida é uma oportunidade para você ser feliz ou não. Eu estava conversando isso com o Greg, meu parceiro espiritual inclusive, ele falou assim, é verdade isso. Ele falou, mas eu não gosto dessa ideia, porque parece que só ser feliz é o que importa. Exclui a outra metade inteira da existência, mesmo que a gente prefira ser feliz. E daí o Greg refraseou, ele falou que eu achei lindo. Ele falou, olha, a cada momento da vida é uma oportunidade para a gente se abrir ou se fechar. Cada momento. Normalmente o que a gente faz hoje é, se eu gosto eu me abro, se eu não gosto eu me fecho.
Se eu estou cheia de coragem, me sentindo poderosa, empoderada, linda, extraordinária, eu me abro. Se eu estou me sentindo o coró do cocô do cavalo do bandido, eu me fecho, né? E o convite aqui, o convite da meditação não dual, que é o abraço da totalidade da existência, né? Que é o abraço e a transcendência dos opostos. O convite aqui é: a cada momento eu estou aberta, mesmo que o momento me traga medo, mesmo que o momento seja o medo da morte. Aberto o quanto, Simone? O quanto você puder. Quanto mais aberto você tiver, mais em contato com a vida você tem. Gente, porque a gente tem uma educação que fica nos falando que a gente só quer um lado da moeda. Não existe moeda de um lado só. Não existe isso, é uma impossibilidade empírica. Não existe. Né? Então, como é que a gente... O presente que eu quero deixar com vocês aqui, isso, é ups and downs. Porque, olha, faz um experimento simples pra mim, né? Quer dizer, como é que a gente sabe que alguém tá vivo ou que alguém tá morto? A pessoa não tá respirando, né? A respiração é o movimento. É o movimento involuntário que tá lá o tempo todo. Agora, tenta só inspirar pra vocês verem o que acontece. Vamos, tenta agora. Vamos junto, bem empírico. Não dá. Tem que sair para entrar. Tem que morrer para a vida existir, para viver. Tem que estar sozinho para estar junto. Tem que ter medo para ter coragem. Tem que ter fracasso para ter sucesso. Tem que ter alegria para ter perda. Tem que ter perda para ter alegria. Não é? Se os seus pais, para quem tem medo que os pais morram, os filhos morram, se eles fossem infinitos, será que você ia apreciar tanto a experiência de viver com eles? Com tudo que ela traz. Porque traz um monte de desafio. Traz um monte de desafio, né? Ser pai, ser mãe, ser filho, ser esposa, esposo, não é fácil. Ser empresário. Traz um monte de desafio. A pergunta é sempre uma, gente. É sempre uma. Não importa se a gente está falando de medo, de hábitos nocivos, compulsivos, é sempre uma. Você está aberto para a vida ou você está fechado para ela? Porque se você estiver aberto para a vida, você vai sentir dor, porque é parte da vida. Mas o sofrimento... Buda não disse que a vida é impermanente? Né? E Jesus Cristo, em Getsemane, quando ele está lá no monte, na véspera de ser tomado pelos romanos, ele não vai, não se isola dos profetas, deixa todo mundo lá, vai sozinho, Jesus em Getsemane. Jesus, o avatar cósmico desse canto do universo. Jesus não senta lá e fala com Deus: Pai, eu tô com medo. Por que vocês acham que tem essas histórias, gente? Meu Deus, se Cristo tem medo, quem somos nós para não querermos ter? O que a vida está dizendo com essas histórias pra gente? Certo? Tudo, não tem nada de errado com medo. Não tem nada de errado com medo de fracasso, de ficar sozinho. Não tem nada de errado, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Eu fico pensando, Jesus podia ter encarnado aqui Deus, mas ele encarnou homem. Por que ele encarnou homem? Todos os profetas, os grandes avatares encarnaram homem. Buda, olha a história dele. Não é? Olha a história de Bahá'u'lláh. Olha a história de Jesus. Zoroastro, todos eles encarnaram homens. E viveram as dores dos homens. E eles estão dizendo sempre a mesma coisa. Nós somos irmãos. Eu e o Pai somos um e nós somos irmãos. Olha o que é isso. Pensa um minuto no que é isso, gente. Isso é extraordinário. Isso é lindo. Então, assim, ó, para a solidão, para a morte, para a dor, para medo, tem lágrima. Tem coração que se parte e se restaura. Capacidade de restauro do coração é fora de série. O universo proveu tudo pra gente. Ele deixou todos os recursos para que a gente viva plenamente essa vida com tudo que ela traz. Bom? E é o que me move. Para quem está me ouvindo agora pela primeira vez, é o que me move. Eu quero que vocês simplesmente abracem a existência. Porque ela é muito linda e ela é muito breve. Tá bom? Como fazemos para lembrar desses ensinamentos para a vida o todo o tempo? Que maravilha. Obrigada, obrigada. Amores, meu convite para vocês é meditar. Vamos meditar agora.
O tempo que vocês investem descansando na sua verdadeira natureza, o tempo que vocês investirem descansando na sua verdadeira natureza, é o tempo que a gente leva para começar a mudar a nossa experiência com a vida e elevá-la para um patamar outro, que é o convite evolutivo agora, que a vida está pedindo para a gente. Me parece que o novo paradigma evolutivo, ele está pedindo para a gente mudar as nossas narrativas sobre a realidade. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente para de reagir. E é isso que a prática do tudo bem faz. Tá tudo bem. Prática do tudo bem não quer dizer que você vai se sentir bem durante a prática, tá bom? Parece que é isso, mas não é. Se você estiver se sentindo mal durante a prática, ou não está em paz, ou você não está ouvindo anjos com coral e harpa, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá sempre tudo bem. A gente só não vê porque a gente fica procurando problema, tá bom? Porque a gente aprendeu que se eu não estiver me sentindo bem o tempo todo, tem algo errado. E não tá. E se vocês pararem de reagir a isso, vocês vão ver o quanto de energia vocês estavam gastando na vida e perdendo energia de vida para resistir ao que é. E o que é muito maior do que você e eu. Então não resista. Não resista, porque quem criou esse processo sabia o que estava fazendo, gente. O arquiteto disso aqui é bom pra caramba. Tá bom? Vamos lá então? Vamos meditar uns minutos juntos. A gente vai ficar aqui uns 15 minutinhos hoje, que de novo eu falei demais. Mas pronto, era o que eu queria sair. Às vezes eu penso que eu controlo, mas não controlo nada. Então agora a gente vai meditar, tá bom? Sentando, coluna vertical, para quem está entrando agora. Cabeça em cima do pescoço, porque isso nos ajuda a ficar... O paradoxo da meditação é alerta e relaxado ao mesmo tempo, tá? E eu vou guiar então a meditação para vocês ficarem confortáveis, não se preocupem com nada, eu tô cuidando do tempo e a gente vai meditar junto, nós vamos encaminhar aqui juntos, tá bom? Então, olhos fechados ou semi-abertos a 45 graus, como vocês preferirem meditar, sem focar em nada, se os olhos estiverem abertos, não precisa focar em nada. Respira. E a gente vai convidar Rumi, o grande místico Sufi da Turquia, do século XIII. E ele dizia, para meditar, feche os olhos e relaxe. Relaxe. É diferente de tentar relaxar. Ah, mas eu não sei relaxar. Tudo bem, relaxe com isso então. Você não sabe relaxar, relaxe. Você já não sabe mesmo. Então pronto, não dá para errar. O relaxe do Rumi era esse relaxe. Não importa o conteúdo da sua experiência. Você está presente para ele. Você está aberto para o conteúdo da sua experiência. E se o conteúdo da experiência agora é tensão, que seja, assim é. Para acessar nossa verdadeira natureza, é o mesmo que dizer ser um com o que é. Não dá para errar. Puxa, mas eu não sei ser um com o que é. Então seja isso. Não se apegue às questões filosóficas e às palavras que eu estou dizendo. Simplesmente relaxe. Tá tudo bem. Confie que você está tendo a experiência que você tem que ter. Não importa qual ela seja. As grandes forças que te trouxeram até aqui continuam a guiar a sua vida. Confie que está tudo bem.
O fato de você não ter a experiência que você acha que deveria estar tendo é só um dado de realidade, não é nada importante. Nós não estamos capacitados para julgar a totalidade da realidade, como as coisas deveriam ser, como elas não deveriam ser. Você é parte de uma imersão de vida, assim como eu. Não está nos seus ombros definir como as coisas têm que ser. E mesmo que por conta de hábito você faça isso, assim é. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O universo sabe qual é o caminho mais curto para a realização da sua natureza. Entregue. Entregue o controle. E se você se pegar a tentar controlando, entregue isso também. Tá tudo bem. Abra um leve sorriso. Tá tudo bem. Você tem a coragem de permitir que o medo seja só mais uma percepção na sua experiência? Note que ele, como qualquer outra coisa, emerge de algum lugar, te incomoda durante um tempo e vai embora. Quem é você sem seus medos? Você tem a ousadia de ser radicalmente livre. E permitir que o seu medo, como qualquer outra coisa, seja. Sem te arrastar.
Você tenha a ousadia de sentar com o seu medo. E tomar um chá com ele. Ou ouvir o que ele tem para te dizer. E se ele for sempre maior que a sua coragem, você tem a ousadia de ser livre apesar disso? De aceitar que talvez seja essa a experiência que você tenha nessa vida. E tudo bem. Que não te define. Tola, tola, pequena nuvem. Magnificente convergência de milagres. Você é mais um processo do que uma pessoa agora. Todo furacão tem seu olho. Descanse nele. É, afinal, a única identidade que você tem. Onde os balões coloridos do buquê que é a sua mente se soltam à deriva agora, realmente você não tem nada a ver com isso. A filha do Tao. Descanse no olho do furacão. Ele é a única coisa que subsiste ao furacão. O caos à sua volta colapsa nesse campo, fica um tempo e passa. Mas a paz do olho do furacão está sempre lá, até quando o furacão se dissipa. Muito bem. Vamos voltando. Abrindo os olhos devagar. Com doçura. Com amor próprio, com respeito. Muito bom, amores. Obrigada. 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 Obrigada pela participação, pelo entusiasmo, pela vulnerabilidade que vocês se colocam, né? Num mundo onde o nosso melhor ângulo é sempre o valorizado. Foi por isso que eu pus uma foto minha do Greg meio de palhaço lá, todo lameado em lama medicinal para essa live. Que a gente é tudo isso, né? Obrigada. Obrigada. Eu vou deixar esse poema no feed
Acho que eu falei certo. Aí do nosso Insta. Eu acho que são palavras muito bonitas. Ele não tá lá ainda porque ele me ocorreu, ele emergiu na minha meditação de hoje de manhã. E então eu acho que vai ser bom para vocês, para dar um tom essa semana, né? Da gente começar. Obrigada de tudo, gente. Vocês me dão combustível para a semana inteira, essa troca que a gente tem aqui. Vou lembrar vocês então que a gente estamos trabalhando, né? Entre um domingo e outro a gente está trabalhando aqui no Saber. Tem um monte de ideia emergindo, um monte de coisa boa que eu acho que oportunidades da gente trocar mais profundamente, sem estar no espaço limitado de 1 hora de live, que é maravilhoso, pelo qual eu sou grata, e é isso que ele tem que oferecer mesmo. Mas outras oportunidades onde a gente possa interagir um pouco mais. Nós vamos ter logo no primeiro trimestre do ano que vem retiros juntos, né? Onde a gente vai daí pegar um tema e mergulhar nele com o apoio da meditação. Então tem bastante coisa emergindo aí no campo. Vamos ver o que é que quer aparecer primeiro. Mas eu quero que vocês saibam que vocês são os... são um dos fios condutores disso tudo, né? Se por um lado eu estou falando porque eu não posso não falar, por outro, essa ressonância, né, que a gente troca e que encontra no campo, alimenta com energia o que quer emergir, que claramente não vem de mim, vem através de mim e através de vocês, né? É a mesma coisa. É o mesmo vento soprando, balançando todos nós palmeiras aqui. E então é isso. Gente, um ótimo domingo para vocês. Uma semana maravilhosa, plena de gratidão por cada momento. E a gente vai se encontrando aí. Um beijo grande. Fiquem bem. Tchau, tchau.